Gostaria de registrar as presenças nessa solenidade do senhor Isaac Salomão Zaguri, presidente da Associação Israelita Brasileira, senhor Marcos Salomão Zaguri, presidente da Escola Theodor Herzl, senhor Leonardo Alanati, rabino da Congregação Israelita Mineira, senhora Mara Kleiser, presidente do Grupo Viso Judith Cohen, Yara Leventhal, diretora da Escola Theodor Herzl, Ana Zarnovski, presidente da Naamat Pioneiras, senhor Jacques Ernest Levi, presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro, senhor Eduardo Kupperman, vice-presidente da Federação Israelita de Minas Gerais. Senhoras e senhores, com a palavra para seu pronunciamento, o deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Guedes, vice-presidente da Assembleia Legislativa, representando o nosso presidente, deputado Diniz Pinheiro, excelentíssimo senhor presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Marcos Brafman, excelentíssimo senhor vereador de Belo Horizonte, Heleno Abreu, representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Burguês, excelentíssimo senhor cônsul honorário de Israel em Belo Horizonte, Silvio Musman, excelentíssimo senhor primeiro secretário da Embaixada de Israel no Brasil, Léo Vinovevski, excelentíssimo senhor cônsul honorário da Polônia em Belo Horizonte, Sérgio Pichon, excelentíssimo senhor subsecretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais de Minas Gerais, Leonardo Portela, excelentíssimo senhor secretário adjunto de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Evaldo Vilela. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos novamente aqui para comemorarmos mais um ano de independência do Estado de Israel. Rabino me lembrava que estamos um pouco desfalcados hoje. Os voluntários que trabalharam tanto ontem na festa de Israel, lá na Praça de Israel, no Mangabeiras, alguns ficaram muito cansados. E não é para menos, pela avaliação da polícia, tivemos mais de 5.000 pessoas passando por aquela grande festa, com muita música, dança, e eu sei que aquela nossa comida típica não deu para todo mundo que passou por lá. O falafel acabou. Eu ajudei muito, não é? Não perco o meu falafel nem um ano. Faço questão de comer todos os anos. Então, mas não poderíamos perder essa oportunidade, aqui na Assembleia Legislativa, de lembrarmos todos esses anos. Anos importantes, não apenas para Israel, mas para o mundo. Porque os 63 anos de independência do Estado de Israel, ele está identificado com um momento histórico muito importante, porque é justamente naquele momento que um mundo envergonhado se reúne para escrever uma carta, uma declaração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquela carta, um mundo envergonhado assume de não fazer com nenhum dos povos o que foi feito com o povo judeu. Mataram 6 milhões de judeus. Mataram muitas crianças, sem defesa, sem julgamento, condenados sem uma presença de um advogado, por causa da raça, por causa da discriminação, por causa do preconceito. Cada ano desses 63, eles têm que ser comemorados dessa maneira mesmo. Às vezes ficamos até cansados de tanto comemorar, mas temos que comemorar. São anos importantes para a história da humanidade. Eles estão ligados a conquistas fundamentais da humanidade. E talvez uma das conquistas que está mais hoje na ordem do dia seja a democracia. Esse regime político
cunhado aí há mais de 2000 anos na Grécia, e essencialmente para sua existência é necessária a participação popular. Na idade contemporânea, essa palavra ganhou um multiforme sentido que varia com a história e a tradição de cada povo. Apesar de não termos uma definição universal para essa forma de governo tão ambicionada, é certo que alguns pressupostos são indispensáveis: eleições com sufrágio universal, alternância de poder, liberdade de expressão e de manifestação religiosa. Por tudo isso é que podemos afirmar: Israel é uma democracia. Mas muito mais do que uma democracia, Israel, na sua história, trabalhou sempre com essa grande participação, especialmente daqueles líderes escolhidos. O nosso país tem muita vergonha de praticamente 100 anos de escravidão dos negros no nosso país. Mas Israel foi 430 anos escravo no Egito. E quando saiu do Egito, Moisés escolheu homens capazes, tementes ao Eterno, para ser um conselho, para ser uma assembleia, para ser ouvida. Nós nos lembramos sempre aqui, eu me lembro sempre, de Boaz, com a sua sandália na mão, lá na porta da cidade, na assembleia, no parlamento, no conselho daquela cidade, resgatando Ruth. Diante dos líderes, mostrando isso, nós estamos nesse lugar. O parlamento de Minas Gerais, a Assembleia de Minas Gerais, os parlamentos, todos eles estão identificados com a história de Israel, da discussão, do debate. Lembrando aqui alguma coisa do livro que Jacques Lévy me deu, Essa é a Minha História, de Golda Meir. 2 momentos assim muito interessantes daquele livro. Um é quando os ortodoxos disseram que era impossível uma mulher ser a primeira-ministra de Israel. E ela então responde para eles: bom, então o Eterno errou quando colocou Débora como juíza em Israel. E eles responderam: o Eterno não erra, você pode ser a primeira-ministra, não é? E o segundo momento, assim, muito impressionante, é quando ela diz para todo aquele conselho reunido de ministros, depois de um dia de debate, de discussão para resolver uma coisa, ela diz para eles: será que a gente não consegue resolver as coisas mais rápido, sem discutir tanto? Isso é assembleia, isso é parlamento, isso é democracia, isso é parlamentarismo. Então Israel é muito mais do que essa democracia que nós vemos há tão pouco tempo, porque desde os primeiros tempos os líderes se assentavam à porta da cidade para decidir. Não era assim, Max? Não é, José Weintraub? Os nossos líderes, os sábios, eles se reuniam, depois se tornaram no Sinédrio, eram os líderes. E eles que transmitiram para aquele povo: não faça como os povos vizinhos. Eles matam as crianças, oferecem as crianças em rituais, como um aborto. As crianças nem vivem. Não façam como seus vizinhos, que maltratam suas mulheres, que violentam suas mulheres. Não façam como eles. Sejam diferentes. Amem as pessoas, amem o estrangeiro, cuidem dele. Isso que Israel vem vivendo, esse exemplo que Israel é, nós estamos vendo agora esses ventos israelenses soprando pelo Oriente, norte da África, Tunísia, Omã, Egito, Argélia, Marrocos, Líbia, Sudão, Irã, Arábia Saudita, Bahrein, Argélia, Irã, Iêmen, Jordânia, Líbano. E a gente nem imaginava, na Síria, tão pertinho ali, logo depois das colinas de Golã, na Síria, que ninguém imaginava. Todas essas nações, as pessoas ávidas por experimentar
a sagrada liberdade que só o parlamento, só a democracia pode oferecer. E não podemos falar em democracia sem citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada, como eu disse, justamente por causa de Israel, e assegura o Estado de Direito e protege os direitos e garantias individuais, como, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança. Mas há duas liberdades inerentes à democracia que merecem destaque: o reconhecimento da mulher na condição em que Deus a criou, companheira de seu marido, mãe amorosa, essa mãe que transmite todos os ensinamentos, toda a cultura, inserida na sociedade, contribuindo com seus dons e talentos para o aprimoramento deste mundo, galgando cargos públicos nos três poderes e sendo protagonista de importantes mudanças nas ciências humanas, biológicas e tecnológicas. A democracia ainda pressupõe um outro valor muitíssimo importante, sem o qual a sociedade perde o seu norte e excrescências podem surgir: a liberdade de manifestação religiosa. Ainda que o Estado seja laico, não tenha e nem deva ter uma religião oficial, o seu povo, nem sempre tratado como cidadão, é religioso e tem o direito de expressar o seu amor e devoção ao seu Deus. Em 1948, a Declaração de Independência definiu Israel como um Estado judeu e democrático, comprometido a garantir igualdade a todos os seus cidadãos, independente de etnia, religião ou opção política. Essa grande similaridade nos marcos legais e nos sonhos de brasileiros e israelenses fazem do Brasil e de Israel nações irmãs. E é por isso que, mais uma vez, nos reunimos neste plenário para render homenagem a esse jovem Estado que tantas e boas inspirações tem levado ao mundo. Shalom.